O mundo está caminhando para uma nova crise global financeira também, devido às tarifas do presidente Donald Trump. E isso pode gerar um ambiente favorável para o Elon Musk conseguir emplacar uma ideia maluca dessa. Obrigado aí, a galera botou stakeholder capitalism, né? Capitalismo stakeholder. Tá em inglês, mas tem em português. Tem o Capitalismo Stakeholder para quem quiser adquirir. Então tá aí já uma bibliografia bem legal para vocês e assim, algo muito preocupante do Curtis Yarvin, né? Porque esse cara realmente, ele traz a ideia também, eles chamam de... o modelo de governo que eles propõem se chama Gov-Corp, GovCorp, que é um governo corporação. Então, eles não pensam num presidente eleito pelo povo, eles pensam numa corporação que é liderada por um CEO, e esse CEO é um monarca, porque ele decide o que ele faz, doa quem doer. E ele dá um exemplo, por exemplo, ficou ruim, né? Ele dá o exemplo do FDR, que é o Frank Delano Roosevelt, presidente Roosevelt, que ele diz que ele era um exemplo não de um presidente, mas de um CEO, porque esse cara governou um tempasso nos Estados Unidos, período da Segunda Guerra Mundial. Se eu não estou enganado, ele ficou 16 anos no poder, o que é uma maluquice da gente imaginar, e foi por causa dele ter ficado tanto tempo no poder que em 1953 os Estados Unidos criaram a regra de o cara não pode ficar mais de 2 mandatos. Uma regra que talvez em 2029 o Trump vai atropelar. Eu tô com essa suspeita que o Trump vai tentar um terceiro mandato por bem ou por mal. Por bem, seria mudando a interpretação dessa dispositivo legal americano que impede 3 gestões. Qual que seria o argumento? O Trump governou de 2017 a 2020, aí saiu, depois ele volta agora em 2025. Então a ideia da jurisprudência ou da hermenêutica jurídica é interpretar o texto que fala que não pode haver 3 governos, 3 mandatos, ele vai tentar dizer não pode 3 consecutivos. Eu não tive 3 consecutivos, eu pulei um. Sim. Então eu posso ter 2 consecutivos. A partir de 2029 eu tenho um segundo ali ou um terceiro. Então esse é o por bem, né? Por mal, os Estados Unidos caíram numa guerra civil devido a vários problemas que podem acontecer. E isso, assim como o Zelensky, aproveitando a guerra na Ucrânia, cancelou as eleições ucranianas, declarando estado de guerra. Talvez os Estados Unidos, num cenário caótico em 2029, o presidente Trump pode também trazer para si poderes excepcionais e cancelar ou adiar as eleições. Então é um cenário meio estranho. Essa ideia, então, que parece assim interessante, né? Principalmente tem um apelo forte para quem é conservador, porque o Curtis Jarvis fala, a gente tem que destruir a catedral. Aí você fala, o que é a catedral? Catedral é o sistema progressista hegemônico que domina o mundo. Aí os caras que são conservadores falam, ótimo, então eu tô atrás de você. Só que ele quer substituir isso por um governo tirânico, pô. Uma monarquia tecnocrática. Então você troca um negócio que para eles é ruim por uma coisa que, na minha opinião, é 100 vezes pior. Então, assim, algo que a galera não entendeu, e eles usam também conceitos assim que parecem muito modernos, como Startup Nation, uma nação startup. Porque uma startup é governada por um CEO, né? Então eles falam, não, o exemplo que ele fala é o seguinte, você imaginar a Apple governando os Estados Unidos ia bombar, ia ser uma maravilha. Agora você imaginar o governo a parte de computação do governo estadual da Califórnia governar a Apple, ia falir a Apple. Né? Então a proposta dele é essa. Imagine como seria lindo, em vez de você ter um presidente eleito pelo povo, você pegar um cara competente como Tim Cook e botar para governar os Estados Unidos. Aí você fala, mas botar quem, meu irmão? Quem que vai escolher? É a revelia do povo, pô. Pois é. É isso que esses caras estão propondo. Então, assim, eles gostam muito da figura, por exemplo, de Júlio César, como tirano, né? Júlio César era um tirano de Roma, né? Ele implementou uma ditadura em Roma. Foi morto por causa disso. Então, assim, você já vê imagens do Trump, assim, vestido meio com a roupagem de Júlio César. O Elon Musk botando lá ele com roupa de um centurião romano, botando SPQR, né? Senado do Povo Romano. Então você vê que isso tudo que parece que são memes e brincadeiras, na verdade essa galera tá levando muito a sério isso. Essa ideia de ver uma empresa como uma monarquia e depois ver o governo como uma empresa e substituir o governo por corporações, parece um negócio que você olha assim lindo, mas na verdade vai tirar completamente os meios de ação do povo para conseguir escolher os seus representantes eleitos. Então, todo mundo tem o direito de pensar o que quiser, mas eu acho que isso aí favorece a elite e por isso que o Peter Thiel tanto gosta desse cara, né? Pra galera ter um exemplo de quem é Curtis Yarvin,
Em 2017, no dia 20 de janeiro, quando o Trump estava tomando posse, o Curtis Yarvin estava assistindo a posse na casa do Peter Thiel. Então esses caras estão, ó, colados, tá? E o Peter Thiel, eu sempre tenho proposto essa reflexão para o pessoal que gosta do Trump, para o pessoal que é de direita, que é conservador, que é cristão. Eu tenho para mim que todo mundo que é de direita e é conservador não gosta muito do grupo Bilderberg. Não gosta. Acha estranho. O Peter Thiel, que é o grande financiador do presidente Donald Trump, ele é membro do conselho diretor do grupo Bilderberg. Há uma dicotomia aí. Que é aquele grupo de poderosos... Os poderosos que praticamente decidem o destino da humanidade, né? Próximos anos. E tem vários livros sobre isso. Tem o Daniel Stulin, tem vários livros sobre o grupo Bilderberg. Fica a dica aí pra galera também. Então, tem algo errado aí. Tem uma coisa que não bate. É como se você visse um cara com a camisa do Corinthians na torcida do São Paulo. Você fala, irmão, não tem alguma coisa errada, não? Você diz que é torcedor do Corinthians, mas tá torcendo pro São Paulo. Como é que os conservadores e os cristãos, eu sou cristão também, eu fico pensando, cara, como é que essa galera que é contra o Fórum Econômico Mundial e o Bilderberg e apoia o Trump, tá vendo o Trump sendo apoiado pela mesma galera do Bilderberg e do Fórum Econômico Mundial? Quando você resume essas ideias, a ideia do grupo Bilderberg, do Fórum Econômico Mundial, do Tecnato, do movimento tecnocrático, a filosofia do Curtis Yarvin, as propostas de Elon Musk, você vai ver que é tudo a mesma coisa. Eles estão propondo a mesma coisa. Quais são? Substituição do dinheiro físico pelo dinheiro digital, inteligência artificial substituindo os empregos, mas o desemprego sendo compensado por uma renda básica universal, o transhumanismo, a fusão do homem com a máquina. Todos eles propõem essa mesma coisa. Então, é como se você tivesse o mesmo produto com várias roupagens diferentes vendendo para cada público, entendeu? Aí você não é a mesma coisa. Aí se você pegar a fórmula desse produto, você vai ver, é a mesma fórmula, só mudou o rótulo. Pois é. Entendeu? E isso, outra dica aí pra galera. Isso é o que o filósofo Adorno, Theodor Adorno, da Escola de Frankfurt, né? Eu não sou muito fã da Escola de Frankfurt não, mas eu examino todas as coisas e retenho que é bom. Ele falava sobre a pseudo-individuação. O que é pseudo-individuação? É você falar, isso aqui é novo, é único, mas na verdade é só uma regurgitação, é a mesma coisa com o rótulo uma novo. Nova embalagem. É isso, cara. Essas doutrinas todas, Capitalismo Stakeholder, do Klaus Schwab. A Quarta Revolução Industrial, que também é o livro do Klaus Schwab. O livro do Klaus Schwab, Covid-19 e o Grande Reset. Quando você pega a filosofia do Dark Enlightenment, que é o Iluminismo Sombrio, a filosofia do movimento tecnocrático, a filosofia do Partido Crédito Social também do Canadá, os conceitos de crédito social, crédito carbono, renda básica universal, é tudo a mesma coisa, cara. Só que esses caras vendem a mesma coisa com uma roupagem pro progressista e vendem a mesma coisa com outra roupagem pro conservador. E os dois compram o produto achando que um é contra o outro. E, na verdade, é a mesma empresa te vendendo a mesma balinha, só que com um papelzinho diferente. Então, esse é o alerta que eu gostaria de dar pro pessoal, porque a aproximação que já existia entre o Elon Musk e o Curtis Yarvin, para mim é muito preocupante. Então esse partido americano, ou Partido da América, America Party, né, que o Elon Musk está propondo, ele vai vir, pode olhar bonito aí que você vai ver que não é uma proposta da democracia representativa, não. É uma proposta monárquica, tecnocrática, é tipo, cala a boca burro desde que a gente governa que você não sabe de nada. Pois é. Eu acho meio perigoso isso. Não, total. Eu esqueci de falar com o pessoal aí de casa sobre a nossa parcerona no Longa Data. Exato, né? exatamente. Tô aqui trajado aqui, com bonito moletom. Bonitaço esse moletom. O Kratos olhando com desejo esse meu moletom. Pede um pra ele, cara. Mas G? Vamos pedir um pra ele, cara. Não vacila não, que ele passa a mão no seu, viu? Não cabe. Não serve. Então, tem nosso link na descrição com o nosso cupom de 20% aí, né? Que é acionado automaticamente com QR Code ou cupom. Exatamente. Então vai lá e aproveite. Quer ver outra coisa? Que mais? Se já quiser pra gente encaixar. Vamos lá. Trump e Musk brigando pra caramba, né? Depois de ver, galera, vocês acham essa notícia? Departamento de Defesa, que é do Trump, né? Departamento de Defesa americano essa semana contratou a XAI do Elon Musk e deu $200 milhões na mão dele. Pô. Falou. Então. Aí você fala. É aí só fachada, O que a galera diz? Não, mas é um contrato governamental, Não é uma aquele coisa... papo que foi... Ele não investiu 200 milhões na campanha?
no mínimo, pelo menos 250 milhões. Cara. Esse raciocínio é interessante, porque quando a galera... Ele investiu 250 milhões no Trump. No Trump, na campanha do... Na campanha do Trump. Pelo menos. Pelo menos. São duas notícias, se vocês quiserem achar, desculpa eu não ter separado. Trump investiu 250 Musk investiu 250 milhões no Trump e Departamento de Defesa concede a XAI, o Grok, um contrato de 200 milhões de dólares. Aí a galera vai dizer, por que o Trump fez isso? Ele tá pagando o pedágio que... Entendeu? O cara investiu 250 nele, ele tá devolvendo 200. Cara, não é só isso, é muito mais que isso. Por quê? O Trump já tinha pago esse pedágio quando ele criou o Departamento de Eficiência Governamental. E deu acesso pro Elon Musk. Isso é mais valioso do que não só o Elon Musk. Se você for olhar, eu já estou falando há muito tempo, essa questão esse problema da imigração nos Estados Unidos, a entrada dos chamados imigrantes ilegais durante a gestão Biden-Harris, estou reproduzindo o que eu estou ouvindo lá de fora. Isso será usado, eu dizia, isso será usado para implementar uma biometria geral para monitorar todo mundo que está entrando nos Estados Unidos. Não deu outra. Quem que o Donald Trump chamou para fazer isso? Chamou a Palantir Technologies, que é a empresa que foi criada em 2003, no contexto do pós-11 de setembro, para caçar terrorista. Então, várias dessas empresas que a gente está vendo chegar hoje ao poder, lembrando da posse do Trump dia 20 de janeiro de 2025, você só viu os caras do Vale do Silício. Era só Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Elon Musk. Olha lá a matéria, ó. Por isso que eu falei mais de 250 milhões, tá vendo? Matéria aí de 6 de dezembro do ano passado. Essa é a primeira. Entendeu? Então tem gente achando que o Trump agora, com esse contrato, pagou o pedágio. Não, ele já tinha pago. Porque a ideia é que o Vale do Silício está querendo assumir o controle do governo americano. Não apenas eles assumirem como corporações do Vale do Silício, mas a governança de inteligência artificial. A inteligência artificial governando, tomando as decisões. Isso é o primeiro passo para a substituição da nação por um tecnato. É isso que está sendo programado. O grande objetivo por trás desses caras é esse. Então, o que acontece? Uma empresa, que é uma empresa bélica, a Palantir Technologies foi criada em 2003 para monitorar o que estava todo mundo fazendo no mundo e procurar terrorista, agora está tendo acesso a todos os dados do governo americano, sobre todos os americanos, para tentar, segundo eles, trazer mais eficiência. Começou com essa desculpa, né? A gente vai usar os aplicativos, por exemplo, Gotham, né, da Palantir Technologies, para olhar esse volume gigante de dados, achar ineficiência e trazer melhorias. Esse era o primeiro argumento. Depois, o Departamento de Imigração dos Estados Unidos, o ICE, né, ICE, ele contratou a Palantir para procurar imigrantes ilegais. Daqui a pouco eles estão procurando quem fala coisa contra o Trump. E eles já estão fazendo isso. Né? Já estão fazendo isso. O cara faz um meme e tá dando problema já nos Estados Unidos. Já tá rolando Já isso? tá. Aí o cara, por que você tá querendo me chamar aqui na salinha? Não, porque a gente viu que tem um meme do J.D. Vance no teu celular. Aí tá começando a ficar um negócio estranho. Ali a outra matéria, ó. Essa é recente, ó, dia 14 agora. Os Estados Unidos fecha contrato com a empresa de IA de Musk e desafeto de Trump. Tá vendo? Com certeza não é a revelia do Trump, né? Não é. Aí o argumento dos caras é o seguinte, contrato assim governamental é uma coisa que está para além da vontade do presidente. Não, pô, se ele quiser melar, ele mela. Ele mela. É claro que a gente precisa falar também, o contrato não foi só com a XAI, que é a empresa do Elon Musk, foram 4 empresas. Depois confere aí para mim, Anthropic, Gemini, a XAI e a OpenAI. Então, ok, não foi, o Departamento de Defesa não deu só o contrato para a inteligência artificial do Musk. Deu para outras 4 empresas. Cada uma delas recebeu 200 milhões de dólares. Então, o total é 800 milhões de dólares. Ó, a paulada de grana. Agora, o que está lá embaixo... eu não sei se nessa matéria tem isso, mas o que está embaixo da matéria é a grande pergunta. Por que o Departamento de Defesa americano está trazendo as empresas de tecnologia, de inteligência artificial, para perto? Está dando essa grana. A ideia, meus amigos, é montar um sistema de defesa nos Estados Unidos utilizando inteligência artificial. E aí eu pergunto para você, Vilela, que gosta da cultura pop nerd. O que te lembra quando você pensa o governo americano montando um sistema de defesa de inteligência artificial? Skynet. Entendeu? Aí entra a questão da
do novo historicismo. O que é o novo historicismo? Novo historicismo... Esse termo vem da onde? Que não é tão novo assim, é de 1980, É? né? É um professor de Harvard chamado Stephen Greenblatt. Ele escreveu, entre outros livros, acho que o mais claro sobre isso, apesar de que o livro tá esgotado, mais um livro aí, tá, galera? Pra quem acha que eu não cito fonte. Eu posso citar a fonte furada, fuleira da cebola, mas tô citando. A prática do novo historicismo, do Stephen Greenblatt e uma coautora. O que ele diz nesse livro? Se inspirando no trabalho do Michel Foucault, ele diz o seguinte: a história tradicional acha que para você estudar